Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 7. Gostaria de ler o verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Portanto, aqui está o Senhor Jesus no templo, pregando a palavra de Deus. Muitos se aproximam de Cristo esperando dele um milagre. Vão à igreja, aceitam os apelos para oração, vêm à frente, na expectativa de que haja uma intervenção sobrenatural, que atenda às suas orações, que traga alívio para o seu sofrimento, que ofereça direção para a vida. Pois bem, não há mínima dúvida que Deus pode fazer tudo isso na vida daquele que o busca. E muitos têm testemunhado dessas intervenções sobrenaturais de Deus em resposta às orações que nós fazemos, muitas das quais em momentos de muita aflição. E Deus nos ouve, e Deus opera, e Deus atende o nosso clamor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele se compadece de nós. Mas nós precisamos mais do que milagres. Precisamos de algo que está para além de pagarmos as nossas dívidas, de resolvermos os nossos problemas afetivos, de nos livrarmos de alguma limitação física, entre outras expectativas mais com relação a essa presente vida. Nós precisamos também de entendimento, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de conhecimento, porque parte dos nossos infortúnios tem relação direta com a carência de contato com a verdade, de uma mente que seja capaz de fazer leituras da vida a partir da revelação do Evangelho. Por isso que nós encontramos, nesse verso 14, Jesus Cristo ensinando as pessoas. Havia gente ali precisando de milagre, e Jesus poderia ter operado milagre, mas nós encontramos aqui Cristo comunicando a verdade. Então, é muito importante que nesses dias em que pessoas confundem o cristianismo com uma espécie de calmante religioso, como um chamado por uma simples viagem espiritual, na qual tão somente as nossas emoções estão envolvidas e que não demanda de você e de mim o uso do cérebro, quer dizer, é fundamental que nós compreendamos que a missão precípua de Cristo, ao lado da sua morte substitutiva, do seu sacrifício na cruz, é nos comunicar a verdade. Nós precisamos, portanto, de doutrina. E muitos julgam que o cristianismo ele se baseia tão somente em experiência. Outros acham que o cristianismo não deve se resumir à experiência, que o cristianismo está para além disso, que o cristianismo é compromisso ético, é moralidade, é lutar pela justiça social, é pregar o Evangelho. Contudo, nós não teremos como avaliar a natureza, a autenticidade, a profundidade das nossas experiências, bem como não saberemos nem o que fazer no mundo, se nós não estivermos informados, se nós não compreendermos o que Deus quer das nossas vidas, se não conhecermos doutrina. O que a Bíblia nos ensina, que é da vontade de Deus que nós tenhamos a nossa mente alimentada pela verdade, que recebamos direção para essa presente vida, que nós saibamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que Deus requer daqueles que o buscam, como que nós podemos nos reconciliar com o Criador e o que advém dessa reconciliação. De que modo, portanto, a partir desse encontro, nós devemos viver a fim de que em tudo o nome do nosso Deus seja glorificado em nossas vidas. Portanto, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo a seguinte coisa. Nós precisamos encontrar na vida uma harmonia entre três dimensões da vida cristã que raramente os cristãos conseguem harmonizar. Estou falando sobre doutrina, experiência e prática. É fato que há um lado místico no cristianismo e que a fé cristã nos chama para nós termos experiências vivas com Deus. Portanto,
nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é uma experiência, é uma passagem alusiva à obra do Espírito Santo. Esse Espírito que é derramado e faz o nosso coração transbordar de alegria incomunicável e cheia de glória. Não há mínima dúvida que o cristianismo nos chama para a prática da verdade. Pelo fruto se conhece a árvore. E esse fruto tem como característica principal o amor que deságua na misericórdia, na compaixão, na justiça social, no ato de falar do amor de Deus que está em Cristo, que nós chamamos de evangelismo. Contudo, o cristianismo, além de envolver uma dimensão experimental e prática, ele também tem como objetivo, conforme eu estou insistindo no programa de hoje, de atingir a nossa mente. Portanto, há uma dimensão doutrinária, que tem, portanto, como objetivo nos dar entendimento, porque grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida tem relação direta com a nossa falta de entendimento espiritual. Portanto, lute para frequentar igrejas onde haja mais espaço para pregação do que para música. Igreja é um lugar da boca, conforme dizia Lutero. É o lugar da fala, da comunicação da verdade. Separe tempo para ler as Sagradas Escrituras. O que eu estou querendo dizer? Procure se aproximar desse Cristo que se nos apresenta, que se nos revela como mestre. Aqui está ele ensinando. E o mesmo ele quer fazer hoje na sua e na minha vida. E os canais principais dessa comunicação são a pregação da palavra, quando a igreja se reúne e alguém se levanta para expor o conteúdo das Sagradas Escrituras. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, em segundo lugar, a leitura das Sagradas Escrituras. O contato com esse livro é responsabilidade sua. Separar na sua agenda espaço para meditação nas Sagradas Escrituras, a fim de que esse Cristo, que além de libertador, que além de se revelar como um Cristo que cura, como um Cristo que salva, nos é apresentado também como um Cristo que ensina, como um Cristo que comunica a verdade. E foi ele mesmo que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.